No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os principais cortes clássicos da cozinha, mas não só isso, como fazê-los da forma mais correta e segura. Bem-vindo ao Livre de Receitas, o seu canal de gastronomia que te mostra a técnica por trás da receita. O primeiro corte que eu vou mostrar para vocês é como a gente vai cortar uma cebola. A cebola a gente consegue cortar tanto em tiras quanto em cubinhos. Para começar, a gente precisa cortar a cebola ao meio. A cebola tem esse lado, que tem um cabelinho, e um lado que é mais o finalzinho dela, tá? Então a gente vai cortar no sentido do comprimento da cebola. Por ela ser algo redondo, que sai rolando, então a gente segura nas laterais e a faca aqui no meio. Vou ter esses dois pedaços. Tá? A gente pode descascar, assim é até mais fácil de descascar, e aí assim a gente também tem bem menos desperdício. Porque se eu for tentar descascar às vezes com ela inteira, eu acabo até perdendo essa última camada aqui. Vamos começar com um cortinho em tiras. Aqui sobrou um pouquinho de casca, então a gente vai tirar bem rente. E aí a gente tem que observar que a própria cebola ela é cheia de camadas. Então a forma que eu for cortar, ela já vai se soltando, tá? Então se eu quero cortar em tiras e todas as tiras terem mais ou menos o mesmo tamanho, eu preciso seguir o formato dela, a curvatura dela. Porque se eu cortar nesse sentido, eu vou ter um pedaço bem pequenininho de cebola e aqui eu vou ter uma tira bem grandona. Se eu já corto no sentido do comprimento, eu vou ter muito mais padrão na hora do meu corte. A cebola ela é curva, então eu também não posso cortar reto. Eu vou ter que ir fazendo o ângulo que a cebola tem com a minha faca. Então aqui na lateral, eu começo com a faca um pouco inclinada. E aí eu vou fazendo o corte. Conforme eu vou subindo aqui na cebola, eu vou colocando a minha faca cada vez mais reta até ela ficar 90 graus em relação à tábua. Lembra da nossa mão de segurança? Então eu sempre vou segurar, dobrar e a lâmina encosta na parte aqui desse meu ossinho da mão, não na ponta do meu dedo. Se chegou na parte que já está mais difícil de você segurar ou você acha que não vai ter muita segurança, deita a sua cebola, não tem problema. Só lembra que, de novo, ela vai ter uma curvatura, então eu vou respeitar essa curvatura com a minha faca. Chegou aqui em cima, ela ficou reta de novo e aí eu consigo ir cortando. Assim eu vou ter muito mais padrão com os meus cortes, porque eu vou ter a maior parte deles todos com o mesmo tamanho. Vou cortar uma outra no outro sentido para a gente ver a diferença. Deixar essa aqui na minha lateral, para a gente fazer esse comparativo depois. Se eu cortar direto, ela reta e nesse sentido, vou ter cortes com fora de padrão, né? Então, ó, aqui eu vou ter tiras muito grandes, tiras menorzinhas. Não respeitei a curvatura da cebola. Olha o que acontece. Fica um pedaço bem mais grosso, né? Não fica legal. E se a gente corta já no sentido do comprimento, eu tenho uma uniformidade muito maior. Agora a gente já viu como cortar as tirinhas de cebola. Eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra cortar ela em cubos. Calma que eu vou chegar no Julienne Brunoise, hein? Fica aí. Pra gente fazer cubinhos, eu sempre preciso lembrar que a cebola tem esse lado do cabelinho, que é bem por aqui que todas as camadas da cebola, elas se juntam aqui e ficam presas aqui. Então eu não posso cortar nessa parte, porque se eu cortar aqui, ela vai desmontar e vai ficar muito mais difícil pra gente fazer o corte. Coloca lá pra baixo, vou tirar só essa pontinha aqui de casca, com a mão espalmada em cima, tá? Não segura assim pra você não cortar a ponta do seu dedo, mãozinha espalmada em cima. Eu vou fazer um corte no sentido do comprimento dela, bem no meio, mãozinha espalmada, com cuidado. Não vou chegar até o final, hein? Então, cheguei perto do final, eu já paro e tiro a minha faca. Fiz um corte. Essa cebola eu consigo fazer mais um aqui em cima. Mãozinha espalmada, vou até quase o final e paro. Agora eu vou fazer cortes no sentido do comprimento. Lembrando, também não até o final. Então aqui eu vou começar a cortar nossa cebola.
Ela tá toda presa ainda. Eu já fiz cortes no sentido horizontal, fiz cortes no sentido vertical. Aí agora eu vou fazer cortes perpendiculares a esse corte vertical. Então eu vou começar a cortar neste sentido. Então eu vou segurar minha cebola e agora a gente vai começar a cortar para os cubinhos aparecerem. Até aqui o finalzinho. Ó, como é muito mais fácil a gente cortar em cubinhos dessa forma. Eles vão soltando naturalmente porque a cebola tem camadas. Então se eu pego aqui, ó, ela solta e os cubinhos vão aparecendo. Vou fazer de novo esse mesmo movimento, só fazendo cubinhos menores. O que vai determinar o nome do meu corte é o tamanho dele. Sempre quando a gente se refere a brunoise, eu quero que eles sejam cubos bem pequenininhos, com 2 por 2 milímetros de aresta. Então vai ser um cubinho com 2 por 2 milímetros. Para eu conseguir fazer isso na cebola, é o mesmo processo. A diferença é que eu vou fazer cortes menores. O espaço entre uma cortada da faca e outra um pouquinho menor. Então, de novo, apoio, mãozinha espalmada e a gente vai até quase o final, tá? Até quase o final. Faço outro corte, até quase o final. E mais uma vez, até quase o final. Tudo bem? Cortes verticais. Viro aqui minha cebola para ficar mais fácil da gente segurar. E aí, a distância entre o próximo corte vai ser bem menor. E principalmente, gente, nunca vai até o final da cebola, hein? As pontinhas é normal começar a sair. Viro minha cebola e vamos lá começar a fazer os cortes para os cubinhos aparecerem. Assim eu tenho cortes de cubinhos bem menores. Cubinhos. O importante é padronização. Se você ainda não consegue fazer um corte tão pequenininho, não tem problema. Faça cubos maiores, mas o importante é que todos eles tenham o mesmo tamanho. Assim, na hora de cozinhar, eles vão cozinhar por igual e você vai ter uma qualidade e às vezes até uma estética muito mais bonita no seu prato. Agora eu vou mostrar pra você como que a gente vai fazer os mesmos cortes, só que numa cenoura. Quando a gente vai cortar uma cenoura, uma batata, uma mandioquinha, a lógica é um pouco diferente, mas é bem simples. Vou pegar aqui minha cenourita, tirar essa pontinha inicial. Aqui eu quero formar como se fosse um tijolinho. Então eu vou cortar com mais ou menos 5 centímetros de comprimento. E vou tirar essas aparas para eu conseguir formar um retângulo. Então eu vou, com cuidado, porque ela ainda não está estável, eu vou tirar uma lateral e aí eu apoio ela. Aí agora sim está muito mais seguro para a gente trabalhar. E vou tirar a lateral para ela ir ficando reta. Viro ela de novo. Tiro essa lateral. Essa última aqui eu não vou tirar porque eu vou segurar nela, mas se você quiser na sua casa, você pode tirar, não tem problema. Depois que eu fiz um retângulo, eu vou fazer placas de cenoura. Então eu vou começar a cortar aqui as placas de cenoura. Ó, eu não tirei aqui, ó, tá vendo? Porque eu tenho um lugar para segurar. Então pra mim fica mais fácil. Essa última aqui a gente vai separar depois. Fiz as minhas placas de cenoura, agora a gente vai fazer tiras. Novamente, a gente só vai no sentido do comprimento e vai cortar. Assim, eu consigo fazer uma batata frita, um bastãozinho de cenoura pra gente fazer numa salada. Essa é a forma mais tranquila. Depois que eu tenho os meus bastõezinhos, eu consigo fazer os cubos. Então agora eu vou pegar essas minhas tiras, organizo aqui só para ficar mais fácil pra gente segurar, e vou fazer os cubinhos.
Vamos lá de novo. Organizo aqui as minhas tirinhas e aí a gente vai cortando. Cuidado que eu tenho que ter a mesma largura que eu tiver dos meus bastõezinhos, é o que eu preciso fazer o corte dos meus cubos. E assim a gente vai ter os cubinhos de cenoura. Vamos fazer de novo, só que agora um pouquinho menor. Tiro lateral, deito ela, vou começar, tiro lateral, e faz de novo. E agora, já vou dar placas de cenoura, só que dessa vez eu vou fazer um pouquinho menor. Minhas plaquinhas prontas, vamos fazer as tirinhas. Vou deixar algumas aqui do ladinho, vamos fazer agora cubinho. A lógica sempre é a mesma. Eu começo com um retângulo, eu faço uma placa, eu faço uma tira, eu faço um cubo. Assim a gente tem o famoso brunoise. O nome Julienne e brunoise, que é muito famoso nos programas de gastronomia, o que significa? Brunoise, cubinhos bem pequenininhos, mais ou menos aí você dá uma medida aí na sua casa para ficar mais fácil, 2 por 2 milímetros. Já o Julienne são essas tirinhas bem fininhas. E de altura e largura vai ter 2 por 2 milímetros e de comprimento 5 ou 7 centímetros. Por que a gente tem essa diferença? Se você vai na literatura e segue uma escola francesa mais tradicional, ela vai ter 7 centímetros de comprimento. Se você vai trabalhar com uma literatura americana, ela já vai para 5 centímetros de comprimento. Mas aí, o importante, gente, é uma tirinha fininha. É o Julienne, bem fininha, tá? E o brunoise são esses cubinhos super fofos, incríveis para a gente fazer uma finalização num prato, uma decoração, acompanhar uma salada. Ou imagina, a gente vai fazer uma sopa creme e joga esses cubinhos de cenoura por cima, vai trazer um charme e uma textura toda especial para a sua preparação. Existem outros nomes de cortes, não são só esses dois que são os mais famosos. A gente também tem o batom e o batonete. E quando a gente fala de palitos, né, de bastõezinhos, para a gente conseguir fazer um batom, que é o maior de todos, ele vai ter 1 centímetro de altura e largura, a gente pegaria e cortaria um pouco maior. Se a gente for fazer o batonete, que é meio centímetro, a gente vai cortar um pouco menor. Tudo vai depender da largura do meu corte. Vou deixar aqui na descrição o nome e a medida de cada um desses cortes para vocês conhecerem também. Já se a gente vai trabalhar fazendo o jardinier ou o macedônio, que são os nomes dos cubos, a gente trabalha na mesma lógica. Se eu tenho o batom, ele tem 7 centímetros de comprimento, 1 centímetro de altura e largura. Se eu cortar um cubinho, ele vai virar o jardinier, que é um cubo de 1 centímetro. Tudo isso foi criado para a gente ter uma padronização na cozinha quando a gente fala de cozinha europeia. Então esses nomes aparecem nas receitas e aí os cozinheiros já sabem o que eles precisam fazer. O alho poró a gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferente. Primeiro, porque a gente precisa fazer a higienização correta. Depois a gente consegue fazer também tiras e cubinhos. Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar ao meio no sentido do comprimento, mas sem chegar até o final. Assim eu consigo lavar todas as camadas da forma mais correta. Se eu simplesmente for cortando em rodelinhas, eu não vou lavar e pode ter terra no meio depois da sua receita. Se eu quero cortar tiras, então a gente, mesma coisa. Separo aqui, vou pegando as camadas de folhas e aí eu vou cortando as minhas tirinhas de alho poró. Posso também fazer meia lua, que aí é só mudar o sentido e ir cortando. E para fazer cubinhos, a mesma lógica. Corto primeiro as tiras, organizo elas,
e começo a cortar meu brunoise de alho poró. Por que é importante a gente ir pegando seções de camadas de alho poró e não ela inteira de uma vez e já sair cortando? Porque aqui eu vou ter um aproveitamento e uma padronização muito maior se eu for pegando aos poucos. Porque olha o tamanho dessa folha, e aí eu vou chegando aqui no meio, eu já não vou ter também essa forma. Então, se eu for cortar, vai ficar pedaços maiores e menores. Quando a gente vai trabalhar com folhas, a gente tem um corte um pouco diferente, que a gente pode chamar de chiffonade. Chiffonade é como se fosse a julienne que eu faço numa folha. O famoso corte da couve e da feijoada. Quando a gente trabalha com salsinha, coentro, manjericão, que são essas ervas aromáticas que são em folhas, a gente também pode utilizar essa mesma lógica. Então aqui eu vou separar só as folhinhas. Eu vou organizando elas. Organizei aqui as minhas folhinhas. Eu vou enrolar. E aí eu venho fazendo o corte. Eu vou até o finalzinho dela. Assim a gente tem literalmente, tirinhas de salsa. Se a gente quer uma salsa picada, aquela para fazer aquela decoraçãozinha no final, enfim, aí a gente vai fazer esse movimento de gangorra com a faca. Então eu levanto e abaixo e vou indo para a lateral. A faca do chefe tem esse formato que me permite fazer isso com bastante tranquilidade. A própria faca já me dá o balanço que eu preciso. Quanto menor a gente for cortando, mais cara de salsinha areia ela vai parecendo. É algo bem clássico da cozinha francesa para finalizações. Eu lembro quando eu estava na faculdade, aí o professor até falou, não, a gente vai fazer salsinha areia para decoração, ela tem que ser bem sequinha. E aí até ensinou a gente pegar essa salsinha que tá picada, colocar num paninho, torcer bem, aí sair até aquela aguinha verde, e aí depois a gente usava para finalização. Aí não tem gosto de nada, né, gente? Então nem adianta, vai ter todo o trabalho à toa. Então pega a sua salsinha, pica e coloca na sua comida direto assim mesmo. Eu particularmente não gosto de trabalhar com salsinha assim. Eu gosto de pegar a salsinha e usar o talo também. Porque o talo da salsinha a gente come. Então eu acho muito mais fácil trabalhar dessa forma, tá? Então, ó, peguei aqui a salsinha, dou uma dobrada só para facilitar aqui a minha vida. E aí a gente vai cortar. Um talinho e tudo. E lembra que eu sempre falo, né? Aqui não tem desperdício, gente. A gente tem que aproveitar todo o alimento. Aqui no finalzinho. Cheguei nessa parte, agora eu vou repicar ela normalmente, igual eu mostrei pra vocês quando a gente estava fazendo só com as folhas. O tamanho que você vai cortar a sua folha depende do que você quer fazer. Dependendo da receita que você for fazer, você não precisa dessa salsinha picada tão pequenininha. As folhas fazem parte do sabor, da textura, então você pode deixar ela mais grosseira, picado grosseiramente. Mas se você quer fazer uma salsinha bem fininha, é só a gente ir repicando. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho que pouca gente percebe. Tudo bem que a gente tenha usando a tábua verde, porque a gente está trabalhando com hortifrutis. Mas olha aqui no centro da minha tábua onde eu piquei a salsinha. Tava um verde bem clarinho da mancha, digamos assim, que a salsinha deixou. Se você estiver cortando a salsinha e essa mancha começar a ficar cada vez mais verde, e mais verde, e mais verde, é sinal que a sua faca não está afiada. Isso é um dos truques que a gente consegue observar se o cozinheiro está cuidando da faca dele ou não. Porque essa mancha verde que vai ficando, quanto mais verde, mais verde, mais verde,
toda a umidade da folha, todo o sabor, todo o aroma ficou aqui na sua tábua. Então, ó, começou a cortar, começou a ficar muito verde, tanto salsa, coentro, sálvia, manjericão, o que você estiver trabalhando, até mesmo a folha da couve. Dá uma olhada que a sua faca vai estar precisando de uns cuidados aí. Se você tem dúvida de como fazer manutenção da sua faca, aqui no canal a gente já fez um vídeo ensinando isso. No vídeo de hoje a gente falou dos principais cortes da cozinha profissional quando a gente fala de cozinha europeia. A gente fez julienne de cebola, cubos e brunoise de cebola. Também mostrei para vocês como trabalhar com batata ou cenoura, batata doce, qualquer vegetal que tenha esse formato que a gente consiga trabalhar fazendo julienne, cubos ou o brunoise. Também mostrei para você a forma correta de se trabalhar com alho poró e a gente consegue fazer brunoise, tiras, meia lua de alho poró e como aproveitar a salsinha da melhor forma. E não se esqueça de se inscrever no canal, aciona o sininho para você não perder nenhuma novidade, curtir, compartilhar e conta aqui para mim nos comentários. Quem aí já conseguiu fazer a cebola cortada bem pequenininha dessa forma mais prática e rápida? Ou conta para mim, você já tinha feito um brunoise antes na sua vida? Eu sou a Mari Sato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Até o próximo vídeo. Tchau!